Olá pessoal, bom, hoje nossa meditação vai ser sobre a grandeza de Deus. Salmo 150, verso 2 diz assim: Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Eu quero falar hoje dessa grandeza, a grandeza de Deus, Criador de todas as coisas. Eu não quero aqui com vocês provar a existência de Deus ou tentar provar a existência de Deus, porque nem a Bíblia tem essa intenção. Se você pegar a Bíblia, abrir no primeiro versículo da Bíblia, vai estar escrito lá: no princípio criou Deus o céu e a terra. Então, a própria Bíblia já parte do princípio de que Deus existe, né? E eu vou usar aqui uma resposta de Deus a Jó, para mostrar para vocês a grandeza desse Deus, né, do Criador de todas as coisas. Ele começa fazendo umas perguntinhas constrangedoras, ele respondendo a Jó, no Jó 38, tá? Vou deixar os versículos para vocês. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Deus pergunta para Jó: onde é que você estava quando eu fundei a terra? Faze-me saber se tem inteligência. Quem lhe pôs as medidas? Né? Quem calculou que medidas ia dar, se é que tu sabes? Outra pergunta constrangedora. Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Quem pôs a trena na terra para medir? Tem que ter um projeto para fazer uma construção desse tamanho, né? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Onde está o fundamento? Em que ela está fundada? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quero falar disso daqui com vocês, dessa grandeza toda. Nós vamos pegar aqui a crosta não, toda o globo terrestre, né? Que ele tem ali primeiro a crosta, né? Que eu ia falando, mas essa crosta só tem 40 quilômetros de profundidade em média, né? Mais ou menos aí 40 quilômetros de profundidade da crosta até o próximo nível. São 3 níveis, segundo a ciência. O próximo se chama manto, o manto terrestre. É tão grande que se eu juntar o manto e a crosta, dá lá uns 3.000 quilômetros. Talvez a distância de Natal, no Rio Grande do Norte, a Porto Alegre, do Sul, né? Assim como se atravessasse o Brasil, é o tamanho, a distância, né? Até o final do segundo nível, que é o manto. A crosta mais o manto, mais ou menos 3.000 quilômetros. E lá no meio tem um núcleo, a ciência chama de núcleo. Esse núcleo é tão grande que ele ocupa 32% de tudo. Então, essa distância que eu falei são 70% da crosta. Só que lá, como né, a circunferência é menor, então isso vai quase dobrar a distância até o centro da Terra, tá? E o meio lá é chamado de núcleo. Esse núcleo é dividido em duas partes, tá? Nós temos o núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo externo, que é 32%, eles dois juntos, né? 32% de tudo. Esse núcleo interno é uma peça sólida de ferro e de níquel. E em volta dela, uma grande sopa de ferro e níquel também, só que líquido, né? A do meio sólida, a de fora líquida. Que coisa mais tremenda isso, né? Porque lá está, quanto mais no centro da Terra, mais quente está. Para vocês terem uma ideia, isso lá, para manter esse material líquido, a temperatura é muito alta, né? Segundo a ciência, em torno de 6.000, né? 6.000 graus, a temperatura do Sol, mais ou menos. Né? Então, lá você tem o núcleo, lá você tem uma esfera e você tem uma parte líquida, e no manto também tem umas partes ali meio pastosa, meio líquida, né? Nas outras camadas acima aí, tá? Para vocês terem uma noção, então, até lá nesse núcleo tem 3.000 quilômetros, deve ter mais uns 3 para frente, né? Até chegar lá no centro da Terra, que é essa parte do núcleo, que é muito grande, né?
Então, a maior escavação que já foi feita no mundo foi feita pelos russos, né? É a tal de Superkola, né? É uma escavação aí de 12 quilômetros. Olha, a crosta terrestre é só 40 quilômetros, perto de 3.000 da próxima fase, né? É quase nada, né? Então, só 40 quilômetros. E, veja, 12 quilômetros de profundidade foi a maior escavação que se conseguiu na Terra. E ela só tem 22 centímetros de diâmetro, tipo uma pizza não muito grande, né? Que vai por 12,2 quilômetros de profundidade. Mas, para vocês terem uma ideia, o monte mais alto do mundo é o Monte Everest, com quase 9.000 metros, né? Quase 9 quilômetros de altitude. Então, essa perfuração é um pouco mais que o Monte Everest. Tá? E para baixo, a maior depressão do mundo, a fossa marítima, né? É a depressão de Challenger. Tá? Ela tem quase 11 quilômetros de profundidade. Então, é mais ou menos a mesma coisa, né? E essa perfuração lá é 12,2, essa da Rússia. Tá? No meio de 2023, a revista Veja publicou uma notícia que a China está fazendo uma escavação também, para ser uma das mais profundas, mas que não vai nem alcançar da Rússia, né? 11 quilômetros e meio, mais ou menos, né? Que vai essa daí. Mas o que eu queria falar para vocês é desse núcleo da Terra. Deus pergunta para Jó, Jó, onde é que você está? Você sabe onde é que foi fundada? Como é que foi o fundamento da Terra? Aí ele usa a construção para isso. Ele fala, quem colocou nela sua pedra angular, sua pedra de esquina, né? Porque no sistema de construtivo de Israel, pegava-se uma pedra angular, 90 graus, colocava ali no lugar que você ia começar a construção, e ali era a base da construção. Todas as paredes eram, né, convergiam para ali. Ali era o canto principal da construção, e toda a construção era baseada naquele canto. E por causa disso, por ter um ponto central a construção, aí ele usou isso para perguntar para Jó, quem foi que pôs os fundamentos da terra? Quem pôs a pedra angular? No que ela está firmada? Esse núcleo é o que firma a terra, porque esse núcleo está lá e a terra está girando em volta dele, dessa grande massa de ferro, né, e níquel do centro da Terra, e a Terra girando em torno daquilo e produzindo aquela alta temperatura e toda aquela coisa. E está lá, não sai para lá nem para cá, está lá onde Deus colocou. Então, isso é grande demais. Esse projeto é grande demais, porque essa pedra é muito grande. Esses dois níveis aí, com quase 3.000 quilômetros, do tamanho do Brasil também, né? E lá é onde está toda a estrutura da Terra está firmada. Então, em Colossenses capítulo 1, verso 16, diz, porque nele, Deus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo que foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Além de ter criado, ele ainda sustenta. Porque se vazar um pouquinho daquele líquido lá, aqui para cima, põe fogo nisso daqui tudo. Se esfriar, congela aqui tudo. Então, isso é grande demais. É um projeto grande demais. Então, eu queria falar com vocês hoje dessa grandeza de Deus. Desse Deus grande e poderoso que criou e sustenta todas as coisas. É nesse Deus que nós temos que confiar, porque é Ele, né, que fez e Ele é digno. Em Apocalipse 4:11 diz assim, digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque Tu criastes todas as coisas e por Tua vontade são e foram criadas. Elas foram criadas e elas existem, elas subsistem por causa da vontade do Criador, Deus poderoso. É esse Deus que eu anuncio hoje. Amém? Deus abençoe vocês.